Como trabalhar numa Combine transformou a minha vida. Hoje eu vou contar para vocês como um jogo me ensinou muito sobre trabalho e humanidade. Para quem está chegando agora, meu nome é Suelen, sou economista, socióloga e sou uma pessoa obcecada por tentar entender como que o trabalho molda a nossa vida. E eu aprendi bastante com um jogo chamado Incombine. Combine são lojas de conveniência que existem no Japão e que fazem parte do cotidiano das pessoas. Quando eu estive lá, nós íamos a Combine todos os dias para tomar café da manhã, às vezes para o almoço e para o jantar. E lá a gente encontra de tudo, desde produtos para limpeza, como cafés quentes, gelados, todo tipo de bebida, pães, doces, salgados, marmitas que vocês podem imaginar. E foi por isso que eu comecei a jogar esse jogo, por gostar tanto de combines. Então a estética do jogo e a proposta dele me fez me interessar muito. Esse jogo foi lançado recentemente, este ano, acredito que em abril. Eu não sou jogadora de videogames, não sou uma gamer, mas eu fiquei muito encantada pela proposta do jogo, que era ser uma trabalhadora numa Combine do Japão, responsável por fazer tarefas bem simples do dia a dia, como organizar prateleiras, fazer encomendas com fornecedores, ficar bem atenta a produtos que precisavam entrar em promoção, a atender clientes, bipar os produtos, dar o troco no caixa, organizar a loja quando havia alguma goteira, organizar a loja para abrir a loja, para fechar a loja, encerrar as atividades do dia a dia. E jogando esse jogo, que são 7 dias em que essa pessoa, essa trabalhadora, está nessa loja, que é uma loja da tia dela. Inclusive você consegue nesse jogo fazer ligações para a tia Rina, conversar com ela, tirar dúvidas, contar como foi seu dia e fazer as atividades do dia a dia dessa loja de conveniência. E eu vou compartilhar aqui com vocês aprendizados que eu tive jogando esse jogo, que é contemplativo de certa forma, mas que nos ensina muito sobre o trabalho e como que nós podemos mudar a nossa lente, o nosso olhar para a nossa vida no dia a dia. O primeiro aprendizado é em relação ao valor das pequenas coisas. Nós costumamos valorizar muito cargos altos, salários elevados, ter ocupações importantes em grandes empresas, ser muito visado, ter grandes resultados de impacto. E nesse jogo, nós fazemos tarefas pequenas do dia a dia, rotineiras e que fazem toda a diferença. E são tarefas pequenas, mas que acabam deixando clientes satisfeitos quando eles vão fazendo as suas compras, quando eles vão localizando esses produtos. E de um lado é, de fato, satisfação do cliente, mas de outro, e que é o objetivo do jogo, é a satisfação de você ter realizado uma tarefa muito simples, mas de ter feito o seu melhor, de ter conseguido concluir uma tarefa com excelência, de entender que essa tarefa que você realizou, de colocar o produto no lugar correto, impactou de forma positiva a vida de alguém. O jogo, então, ele vai nos ensinando o valor dessas pequenas tarefas, dessas pequenas atividades e vai mostrando como que nós podemos exercer de forma grandiosa a nossa humanidade naquilo que nós fazemos. O trabalho, ele não precisa ser apenas algo robotizado, mecânico, operacional, mas ele pode ser, sim, profundamente humano. É possível que a gente se coloque naquilo que a gente faz. O segundo aprendizado, muitíssimo importante, é em relação à presença. Nós, às vezes, ficamos muito no automático, no trabalho ou em outras situações da nossa vida, quando nós fazemos tarefas que são muito comuns, que são tarefas repetitivas. E o jogo, ele exige que você preste muita atenção. Nas horas em que eu joguei, nos dias em que eu joguei, eu consegui me desconectar do meu celular, por exemplo, e ficar focada e nem conseguir ver o tempo passar enquanto eu jogava, porque você precisa olhar as prateleiras com muito cuidado, detectar quais são os produtos que estão em locais que estão errados, para verificar se há possibilidade de colocar produtos que são bens complementares perto de outros produtos, e os clientes, eles vão dando essas dicas para você. E
algo muito interessante é que nas suas tarefas e atividades não é apenas a questão da reposição ou de atender um cliente que está no caixa, dar o troque, etc., mas também de atender as pessoas que estão precisando de ajuda. Então você precisa ficar atento ao tempo todo nas tarefas que tem que fazer, nos clientes que você precisa dar atenção. A atenção é algo muito importante no jogo. As conversas são importantíssimas, as conversas são muito relevantes para que as histórias possam ir se desenvolvendo e para que você vá se conectando com os personagens e com a história, inclusive entendendo coisas sobre a sua própria vida e existência enquanto você está jogando. E falando em história, o terceiro ponto, que parece óbvio, mas que não é que todo mundo carrega uma história. Às vezes, no nosso dia a dia, no trabalho, a gente costuma ver os nossos colegas, nossas colegas, como pessoas que desempenham determinadas funções e que nós precisamos cumprir prazos, portanto, precisamos que essas pessoas concluam a tarefa X para que a gente consiga fazer a tarefa Y e etc. E a gente vai perdendo a oportunidade, muitas vezes, de nos conectarmos com as pessoas com quem nós trabalhamos, de construir bons relacionamentos, boas amizades. E nós vamos perdendo a oportunidade de nos conectarmos com as pessoas, com as suas histórias, que vão, obviamente, dizer muito sobre elas, sobre o que elas são e como elas se sentem impactadas pelas diversas situações que acontecem na vida e no trabalho. Então, nesse jogo, nós vamos conhecendo os personagens, os clientes que vão entrando na loja, e a cada encontro as histórias vão se desenvolvendo ainda mais. O final desse jogo ele é belíssimo, não vou contar porque quem não jogou e tiver a oportunidade de jogar vai conseguir chegar nesse ponto, porque é um jogo fácil de ser finalizado, principalmente para quem nunca jogou, que é o meu caso. As histórias elas vão se ampliando e ficando mais profundas a cada encontro que você tem com esses personagens. Pessoas totalmente diferentes, pessoas que têm outros tipos de objetivos, outros gostos, outros tipos de consumo, outros sonhos e que de alguma forma você acaba fazendo parte da vida dessas pessoas. O jogo nos ensina que os encontros eles podem sim trazer mudanças significativas e marcar boas memórias na vida de todos nós. Então, é importante que a gente consiga se conectar de fato com as pessoas que nós estamos no dia a dia, seja no trabalho ou não. E falando em conexão, o outro aprendizado é que trabalho não é só produção, não é só o resultado. Nesse jogo, as atividades que você precisa desempenhar não estão ligadas apenas a repor mercadorias, ajudar o cliente a carregar a mercadoria até o seu veículo. Na verdade, todo jogo ele tem como objetivo fazer com que você entenda que o trabalho, as tarefas que você tem que fazer não dizem respeito só a essas questões mais operacionais, mas também está relacionada intensamente com as relações que você vai construindo, desenvolvendo e aprofundando no decorrer desse jogo. São essas relações que vão fazer com que a personagem consiga entender a relevância desse trabalho, da simplicidade e do poder que os relacionamentos têm na nossa vida. É isso que vai transformando o olhar dessa personagem durante o jogo e, consequentemente, transformando o olhar de quem está jogando também. O último aprendizado que eu quero compartilhar com vocês que eu tive no jogo é em relação ao sentido do cuidado. Há toda uma estética muito bonita no jogo, muito ligada à questão do respeito, do cuidado, mas principalmente em relação à essência dessas relações, a questão da ritualidade, a você chegar na loja em determinado horário, organizar o ambiente para que você consiga fazer a abertura da loja e receber esses clientes, fazer os atendimentos, entender quais são as atividades que você precisa fazer, que o seu colega da jornada anterior, que você não conhece pessoalmente, porque vocês trabalham em turnos distintos, deixou escrito para você. São sobre essas relações com pessoas que a gente às vezes não conhece, mas que o nosso trabalho impacta diretamente no trabalho do outro. São sobre os rituais de entender qual é o momento de ligar para o fornecedor
para fazer com que ele entregue as mercadorias necessárias para que você consiga atender os clientes, repor esse estoque. Enfim, há várias situações no jogo que vão falar sobre o respeito que nós precisamos ter com o outro, o respeito que nós precisamos ter com os clientes que chegam, sobre entender que é necessário parar sim para que a gente consiga conversar e construir bons relacionamentos, entender quais são as angústias e os sonhos dos outros. Então, jogar esse jogo me deixou muito reflexiva em relação aos tipos de conversas que às vezes eu tenho no meu ambiente de trabalho. Às vezes nós conversamos com as pessoas de forma bem objetiva e bem rápida, visando apenas o resultado que a gente quer em relação àquela conversa, que é a entrega de um trabalho X, de um relatório Y, enfim, e nós vamos deixando de ver essa pessoa enquanto a pessoa que ela é, e deixando, portanto, de nos conectarmos de forma mais inteira com a pessoa que nós estamos conversando. Eu acredito que talvez conseguirmos exercer mais essa nossa humanidade, deixando de lado um pouco a questão simplesmente da performance e produtividade, mas trazendo para o jogo a questão da conexão, vai fazer com que a gente consiga enxergar sentido no que a gente faz, em quem a gente é. E talvez seja isso uma das coisas que estejam faltando no nosso dia a dia. Agora, eu gostaria muito de saber se você assistiu a algum filme ou jogou um jogo, um livro, que fez você refletir sobre o mundo do trabalho também. E se você puder, compartilhe aqui comigo nos comentários, que eu quero muito conhecer o que foi que te impactou e te deixou pensativo, para que eu possa conhecer também. E quem sabe, se você também gostou do conteúdo, eu posso trazer aqui também dicas de filmes e séries que têm me feito pensar muito a respeito do mundo do trabalho e tem transformado a minha vida. Até já!